fantástica de um Brasil a desbravar. Foi assim que um dia veio pras bandas de cá, cientista e maquinário pra estudar esse arraiar. Hoje um pouco desse sonho virou grande patrimônio que todos vêm admirar, e isso é mesmo de espantar. É Brasília vive linda, ruas largas e floridas. Claro que não é perfeita, mas em tudo ela se ajeita. Essa é Brasília, menina. Olá, caros amigos! Depois que a Comissão Cruz, encerrou seus trabalhos, a história da transferência da nova capital continua. Outras comissões foram convocadas, como a missão de Paulo Coelho, que veio realizar demarcações e outros estudos. Mas a realização de Brasília de fato ocorreu entre os anos de 1956 e 1960, no governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Nesta série, como vocês puderam acompanhar, descobrimos que em épocas e contextos diferentes, muitos personagens foram responsáveis pela realização de Brasília. Nesse capítulo, vamos contar um pouco da história dessas pessoas, de pessoas fortes e trabalhadoras que vieram de vários lugares do Brasil para trabalhar na edificação da nova capital. Estas novas pessoas ficaram conhecidos como candangos. Ao fim dos trabalhos da Comissão Cruz, muito se discutiu no Brasil sobre a interiorização da capital. Mas somente em 1922, o presidente Epitácio Pessoa autorizou a implantação da pedra fundamental aqui em Planaltina. 2 décadas depois, em 1946, o então presidente Eurico Gaspar Dutra cria a Comissão de Estudos para a Localização da Nova Capital do Brasil, chefiada pelo general Jaume Paulo Coelho. Conhecida como Paulo Coelho, essa comissão confirmou os estudos da Comissão Cruz e ampliou o quadrilátero Cruz para o norte, chegando a uma área de 77.250 km², mais de 5 vezes o quadrilátero original. Após a Comissão Paulo Coelho, já no governo Café Filho, o Marechal José Pessoa assume a chefia da Comissão de Localização da nova capital. Foram feitos estudos com base em fotografias aéreas, realizados pela empresa norte-americana Donald Belch, e dividiram a região em 5 áreas, nas cores verde, vermelho, amarelo, azul e castanho. O sítio Castanho foi escolhido para a implantação da nova capital e definiu-se o perímetro do Distrito Federal em 5.850 km². Muitas constituições e presidentes passaram até que o sonho da construção de Brasília se realizasse. E você sabia que, além do quadrilátero demarcado por minha comissão, houve proposta de outras localizações para Brasília? Houve quem defendesse a ideia da transferência da capital aqui para Goiânia. E também havia um grupo que defendia a ideia da transferência para o Triângulo Mineiro. Inclusive, Juscelino Kubitschek, então deputado federal na época. Mas em 1956, com a construção de Brasília, prevaleceu o local apontado pela Comissão Cruz. De todo o Brasil vieram trabalhadores para a construção de Brasília e ficaram conhecidos como candangos. E em 21 de abril de 1960, Brasília foi inaugurada no quadrilátero. Nesta cidade moderna,
Há muitos sinais do passado para se conhecer. A história de Brasília é anterior à sua construção, remonta a séculos passados. O Fazenda Velha é um desses importantes vestígios. O Missão Cruz passou por aqui. Rastífilo de Moura, um dos membros da comissão, negociou com o coronel Valeriano Rodrigues de Castro, conhecido como Coronel Valu, a compra de fazenda situada na região de Sobradinho, que hoje é conhecida como Fazenda Velha. A antiga estrada real, que ligava Formosa a Lusiânia, passava perto daqui. O casa-sede da Fazenda Velha tem uma arquitetura com influências das casas mineiras do século XVIII e mantém hoje características de sua época. Casa de estilo rural, construção de adobe. Adobe é um tijolo feito de barro e secado ao sol. Telhas de barro, assoalho de madeira. É reconhecida como patrimônio histórico e artístico do Distrito Federal. A Fazenda Velha é um tesouro bem próximo de nós. Um excelente lugar para você visitar e viver como se fosse na época da Missão Cruz. Outro vestígio do passado é o Museu Histórico e Artístico de Planaltina, cidade que hospedou as diversas comissões que se dirigiram ao Planalto Central para a implantação de Brasília. Instalado em casa centenária, mantém em seu acervo parte do mobiliário original e expõe antigas fotografias da cidade e da Missão Cruz. Muita gente desconhece, mas a hidrografia do Parque Nacional de Brasília, conhecido como água mineral, guarda importante memória da passagem de minha comissão por aqui. O córrego do acampamento, que nasce no interior do parque, tem este nome em homenagem ao acampamento que levantamos ali. Antes, ele era chamado de Córrego do Brejo. A cabeceira do córrego Três Barras, que também se encontra dentro do Parque de Brasília, era antigo pouso de viajantes e também foi visitada por minha comissão. O Córrego do Torto, também dentro do parque, já aparecia nos mapas do século XVIII e XIX. O Parque Nacional de Brasília é uma unidade de conservação localizada no Distrito Federal que conserva importantes espécies do bioma cerrado. Com áreas de lazer e recreação, é um dos parques mais visitados do Brasil. Sua principal atração são as piscinas de água mineral e suas trilhas. Todos esses lugares e histórias estão ao seu lado. Venha conferir! Uma história bem fantástica de um Brasil a desbravar. Foi assim que um dia veio pras bandas de cá cientista e maquinário pra estudar esse arraiar. Hoje um pouco desse sonho virou grande patrimônio que todos vêm admirar, e isso é mesmo de espantar. É Brasília vive linda, ruas largas e floridas. Claro que não é perfeita, mas em tudo ela se ajeita. Essa é Brasília, menina. Finalmente, nosso personagem Luiz Cruz, junto com vocês, conhecerá Brasília como ela é hoje e verá com os próprios olhos a realização deste sonho de nação, a construção desta grande cidade,
Vocês sabiam que Brasília é patrimônio cultural da humanidade? No próximo capítulo, vamos saber mais sobre como Brasília foi pensada, quem são alguns de seus ilustres personagens, a diversidade cultural, o resultado de toda esta mistura. Não perca e faça você também parte desta história. Luiz Cruz e os caminhos da Missão Cruz. Uma história bem fantástica de um Brasil a desbravar. Foi assim que um dia veio pras bandas de cá cientista e maquinário pra estudar esse arraiar. Hoje um pouco desse sonho virou grande patrimônio que todos vêm admirar, e isso é mesmo de espantar. É Brasília vive linda, ruas largas e floridas. Claro que não é perfeita, mas em tudo ela se ajeita. Essa é Brasília, menina.